Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem, meus queridos. Bom, hoje nós vamos trabalhar o livro de interpretação textual, tá bom? Vamos lá? Exatamente, vamos falar sobre o último capítulo, capítulo 7, tá? Do livro de interpretação textual. E o capítulo 7 ele vai trabalhar, né, o conceito do que é um texto, né, o que é um contexto e o que são relações contextuais, tá bom? Bom, todo mundo comigo no capítulo 7, eu trouxe para vocês a definição do que é um texto, tá? O texto, ele é uma manifestação da linguagem, né? E ele pode ser definido como tudo aquilo que é dito por um emissor. E também, né, pode ser interpretado pelo receptor também. Ou seja, tudo que é interpretável, tá, pessoal, é um texto, tá bom? E também nós temos que entender que tudo aquilo que produz sentido completo também é chamado de texto, tá? Aquilo que traz uma mensagem compreensível também é chamado de texto. Então, nós temos aqui o conceito do que é um texto, isso até nos ajuda melhor, né? Até ajuda melhor a todos nós, inclusive vocês, a ter uma concepção da palavra texto e também entender como que isso aí vai ser aplicado dentro da leitura, dentro da interpretação, né, que vocês possam fazer futuramente. Então, ajuda muito na interpretação textual entender o que é um texto, ok? E eu trouxe também a definição do que é o contexto, né? Bom, contexto está relacionado ao texto, ou seja, define-se, então, né, como uma informação que vai acompanhar, tá, os dados contidos no texto, tá? Por isso que é muito importante, né, essa compreensão. E essa compreensão depende, né, do texto, ou seja, essa compreensão do texto depende também da compreensão do contexto, tá? É importante compreender o contexto, tá bom? Não basta apenas fazer uma leitura do texto, não. É preciso também retomar, né? Observar com muita cautela, com muito cuidado, todos os elementos que fazem parte do texto, tá bom? E aqueles que estiverem presentes na situação, né, da construção textual. Então, é importante observar tanto os elementos que estão presentes no texto, quanto também aqueles elementos que estão fora do texto, né? Tem que entender isso também, tá bom? Então, nós temos aqui a definição do que é um contexto. Vamos agora para a definição que é uma relação contextual. Então, você já sabe, eu vou pegar aqui mais ou menos um resumo, mostrando que a palavra contextual, né, de acordo com o dicionário, significa, né, contexto. É o adjetivo que se refere ao contexto. O que quer dizer que depende do contexto no qual está inserida. Ou seja, essa palavra ela pode variar de sentido. Então, tem uma palavra dentro do texto que pode assumir diferentes sentidos. Exatamente, tá? Não é uma concepção, né, difícil de ser compreendida, tá bom? E porque utilizamos, né, as estratégias da linguagem todos os dias, né, tanto na nossa fala quanto na nossa escrita, não é mesmo? Então, para que possamos entender, agora eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Então, para que nós possamos entender o sentido contextual, né, essa relação contextual de uma palavra, né, dentro da frase, dentro do texto, né, eu trouxe aqui um exemplo que vai clarear bem essa explicação. Quando alguém diz assim, ó, alguém preparou uma armadilha para aquele homem perder o emprego. Essa armadilha aqui, não é porque eu preparei para poder capturar um animal, não, nem isso não. Mas fica o quê? Subentendido o quê? Olha aí a relação contextual, ó. Fica subentendido que alguém preparou uma cilada, né? Fez mal, né? Pensou em prejudicar, né? Praticou uma ação, simulou uma situação, né? Pensando em prejudicar uma pessoa. Então, isso é preparar uma armadilha. Quando alguém pensa, né, arquiteta algum plano muito ruim
para prejudicar uma outra pessoa, tá bom? Então, aqui vocês podem perceber que houve uma relação dentro dessa frase, né? Eu estabeleci uma relação contextual, porque eu aproximei essa interpretação. Eu expliquei como que, no caso aqui, a armadilha foi empregada dentro dessa frase, né? Então, a gente tem que aproximar essa leitura, no caso, interpretando ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu trouxe aqui um exemplo, tá? Um texto, no caso, Rosa de Hiroshima, todo mundo conhece, né? É de Vinícius de Moraes. E esse texto, A Rosa de Hiroshima, vocês vão perceber como que acontece essa relação do texto, do contexto e das relações contextuais. Vamos ler? Pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Não é isso? Então, o poema aqui, ele instiga o leitor, né, a compreender as penosas consequências decorrentes da bomba atômica lançada em 1945, né, na cidade japonesa de Hiroshima, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Ok? Note aqui, vocês podem perceber, podem notar, né, como o sujeito lírico ele lança esse olhar, né, para as próximas gerações. Né? Logo nos primeiros versos que vocês podem perceber aqui, né, pensem nas crianças, né, mudas telepáticas, né, então ele lança esse olhar. Bom? Ele também acentua, né, a ideia, né, e acentua também essa ideia ao se referir às figuras femininas. Ele fala assim, ó, pensem nas meninas, né, cegas e inexatas, né, pensem nas mulheres rotas, alteradas, né, as quais darão posteridade às novas gerações pós-guerras. Não é isso? Bom, com isso, né, nós podemos entender que, com base na compreensão dos aspectos históricos e sociais, é possível, sim, estabelecer relações contextuais que são indispensáveis para a interpretação textual, pois os textos aqui possuem uma contextualização social ou histórica, e compreendê-la permite construir um conhecimento efetivo, né, e significativo e crítico da nossa realidade. Ok? Bom, vamos para um outro exemplo? Eu trouxe aqui uma charge. Diz assim, ó, quem é a favor do projeto Ficha Limpa, levanta a mão, levante a mão. Todo mundo levantou, né? Subentende-se aqui que são alguns políticos, né? Eles levantaram aqui as mãos e todas elas sujas, né? Então, para você ver, né? Eles são a favor? São a favor? Todos eles são a favor do projeto Ficha Limpa? Será que são mesmo? Mas estão lá, né? Com a mãozinha suja, né? Levanta a mão, significa o quê? Que todos eles, né, possuem histórico não muito agradável, né? Ou seja, todos eles têm ficha suja. Então, é uma hipocrisia aqui, né? Para você ver que até mesmo aqui envolvendo, né, toda essa crítica em relação à nossa política, vocês podem perceber que aqui tem que ter uma interpretação voltada para esse conhecimento, ou seja, nós estamos contextualizando aqui, né, mostrando que dentro da política há esse problema da corrupção, e aqui quando eles falaram né, que são a favor, né, da ficha limpa, e todos eles levantaram a mão, eles mesmos, né, também têm ficha suja. Então, é uma hipocrisia aqui dentro, né, eles estão rindo sem graça, vocês podem observar que a interpretação gira em torno, né, de todo esse contexto que nos mostra aqui. Nós temos que estabelecer essa relação contextual, entender que na política tem esse problema da corrupção, da ficha suja, não é isso? Ok? E aqui eu trouxe, né, uma propaganda, né,
que diz assim: fumar não faz parte da sua natureza. 31 de maio, dia do combate ao fumo. Aí vocês podem perceber que essa imagem aqui, ela é a imagem de um homem, né? E o pulmãozinho, né, os pulmões, mostra aqui, no caso, duas árvores, né? Representando a natureza. Então, vocês vão estabelecendo essas relações aí contextuais, não é isso? Então, essa peça publicitária aqui, né, para que ela possa produzir, né, determinado efeito de sentido, como que a gente está fazendo aqui agora, ela explora a possibilidade, né, de dupla interpretação da palavra natureza. Exatamente. Que pode referir-se, né, tanto a elementos do mundo natural, como vocês podem ver, a árvore, a floresta, né? E também a índole do ser humano. Não é isso? Diante, né, desse cartaz aqui, o leitor, no entanto, ele não pode considerar apenas os elementos verbais, tá? Não pode apenas considerar esses elementos, né, verbais isoladamente, tá? Porque, pois não iria construir o efeito esperado, né, na interpretação, ok? É necessário que o leitor associe, né, os dois sentidos do vocábulo natureza, né, à representação dos pulmões por meio, né, das árvores naturais, para a compreensão desse texto como um todo, né, significativo, tá bom? Então é importante que o leitor estabeleça essa relação contextual para que a interpretação fique, né, bem, bem correta, né, vamos dizer assim, bem compreendida, ok? Então nós trabalhamos aqui, né, as relações contextuais e nós encerramos esse capítulo 7, tá bom, pessoal? Não esqueçam de dar um like nos nossos vídeos e também comentar, né, colocar o seu nome lá nos comentários, para que eu possa marcar a presença de todos vocês, ok? Fiquem todos com Deus e bons estudos. Tchauzinho!